Olá, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez. Louvado seja Deus porque você está firme nessa nossa jornada de 10 dias. É muito bom sabermos que estamos envolvidos nesse grande movimento de reavivamento espiritual. Parabéns para você que está aqui com a gente. Hoje nós estamos no 8º dia e queremos mais uma vez refletir na palavra de Deus. O que esse 8º dia tem reservado para nós? É sobre isso que vamos falar agora. É sobre essa mensagem mundial que nós vamos falar neste momento. E nesse 8º dia, a mensagem é essa. É a mensagem que devemos dar ao mundo. A mensagem de um Salvador que voltará. Essa mensagem não é local. Essa mensagem não é nacional, estadual, municipal. Não, essa mensagem é mundial. Então hoje, no 8º dia, nós vamos falar dessa mensagem mundial, desse movimento mundial que deve acontecer, que já aconteceu, que está acontecendo e que deve continuar a acontecer. Para isso, vamos mais uma vez falar com Deus através da oração? Feche seus olhos. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado porque o Senhor está aqui com a gente. Está comigo, está com essa pessoa aí que está me assistindo. Louvado seja o teu nome, bondoso Deus, porque temos a garantia do teu perdão e da tua misericórdia. Nesta hora queremos a tua unção. Fala com a gente, ilumina nossa mente para que possamos guardar e praticar a mensagem que o Senhor quer colocar em nossa mente. Obrigado, Deus, por essa oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Movimento mundial, esse é o movimento que começou dentro da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a partir do movimento de 1844, como ontem nós já comentamos um pouquinho, que está ligado à doutrina do santuário, uma doutrina distintiva da Igreja Adventista, e hoje quero falar um pouquinho mais sobre esse movimento mundial, essa mensagem que deve ser mundial. Qual que é a ideia, como que foi que tudo começou? Nós estudamos um pouquinho sobre essa história, mas também temos base bíblica. Por que a mensagem, por que o movimento não deve ser num local somente, ele deve alcançar o mundo todo? A Bíblia deixa isso muito bem claro. Para isso, eu quero usar o texto de Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. A lição trouxe esse texto também dentro do seu destaque e gostaria de destacar esse texto que aparece aqui na coleção de outros textos mais, como Efésios 1:22, Hebreus 12:22 e Apocalipse 1:20. Eu quero destacar aqui Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, que diz assim: temam a Deus e dê glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Temam a Ele, dê glória. É interessante que essa mensagem é a mensagem profética do primeiro anjo. Em Apocalipse capítulo 14 você encontra o relato de 3 mensagens angélicas. Nós vamos falar mais sobre essas mensagens angélicas ainda aqui no nosso movimento dos 10 dias de oração. Inclusive, esse é o nosso assunto da próxima lição, ou seja, amanhã. Mas a primeira mensagem angélica diz: temam a Deus e dê-lhe glória. O anjo que anuncia essas mensagens, na narrativa de João, ao escrever o livro do Apocalipse e declarar essas mensagens, ele diz que o primeiro anjo começa voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para proclamar para toda tribo, língua, povo. Ou seja, a mensagem de Deus não é uma mensagem local. Ela é uma mensagem mundial. E com essa empolgação, com essa certeza, com essa convicção, que Guilherme Miller começou um movimento em 1842, 43, culminando então em 44, mais precisamente no dia 22 de outubro, aonde ele marcou pela evidência dos estudos proféticos de Apocalipse e de Daniel, que Jesus voltaria. Jesus iria voltar no dia 22 de outubro de 1844. Só que é o seguinte, eles acertaram a data, eles acertaram a linha profética, mas erraram o evento. Eles não acertaram o evento. Quero dizer para você
que mesmo assim a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia começa desse movimento milerita, toma forma até que chega ali nos anos de 1860, 62, 63, aonde então a Igreja Adventista do Sétimo Dia é oficializada. Sabe o que é interessante? Quando passou a data do dia 22 de outubro de 1844, quando Guilherme Miller teve ciência que essa mensagem deveria ser pregada a todo mundo, quando ele usou todas as suas forças e seus recursos para que todos pudessem saber do grande advento, do segundo retorno de Cristo a essa terra, quando esse grande dia chegou e esse evento não aconteceu, um grande desapontamento cresceu dentro do coração de Miller. Só que a grande questão é que Guilherme Miller, ele continuou firme para poder descobrir o que tinha acontecido. Tudo bem que o desapontamento bateu no seu coração, a tristeza também, só que a esperança e o amor que ele tinha pelas coisas de Deus, isso não tinha se apagado. Um dos estudiosos da Bíblia, companheiro e parceiro desse movimento millerita, Iran Edson, é a pessoa usada por Deus para então dar luz a Guilherme Miller sobre o que havia acontecido em 22 de outubro de 1844. A profecia estava certa. E sabe que é interessante? Iran Edson teve uma visão dada por Deus no milharal, aonde ele pôde contemplar a ação maravilhosa de Deus no santuário celestial. A doutrina distintiva da nossa igreja. Só que nesse movimento, nessa explicação, nessa luz que Iran Edson teve sobre a profecia de 1844, a profecia de Daniel 8,14, Daniel 9, ele pôde perceber que Deus continuava guiando o curso da história. Deus não tinha decepcionado eles. Deus não tinha prometido voltar em 22 de outubro de 1844 e depois mudou de ideia. Não, em momento nenhum, Deus prometeu voltar nesta data. Mas o que esses pioneiros perceberam é que quando a gente erra, temos humildade para procurar aonde erramos, por que erramos ou aonde está o erro, Deus é capaz de nos abençoar, nos iluminar e nos mostrar as suas verdades. Guilherme Miller e todos aqueles que estavam envolvidos nesse grande movimento de pregar sobre a volta de Jesus, enfrentando agora a decepção de que o movimento ou que o ato não aconteceu, ainda assim, o Espírito Santo não deixou de trabalhar no coração daqueles que estavam dispostos a conhecer o assim diz o Senhor. Aonde foi que nós erramos? Sabe, algumas lições eu aprendo aqui com essa história. Uma delas é que nós não podemos ficar abraçados nas tradições populares, nos mitos, nas ideias que surgem da cabeça de alguém. Precisamos estar abraçados e apegados ao assim diz o Senhor, e não às tradições, e não às ideias religiosas que existem dentro de determinadas religiões, e não às manias que existem, e não o eu acho. Quando estamos dispostos a ouvir o assim diz o Senhor, automaticamente estamos dispostos a colocar o nosso eu por terra. Foi isso que Guilherme Miller fez depois desse grande desapontamento. Colocou o eu dele por terra. Estudioso, um grande teólogo, estudioso das profecias, conseguiu então decifrar todo aquele enigma profético. Será que onde foi que ele tinha errado? Somente no evento? Exatamente. Ele percebeu que o evento não estava certo, mas o cálculo estava correto. Jesus não voltou, mas o processo de intercessão começou. E toda essa humanidade está sendo julgada, amada, acolhida pelo Jesus Cristo, que veio, morreu, ressuscitou e voltará para buscar aquele que esteve colado com ele, junto com ele, sempre com ele, durante toda a sua vida. Seja fiel até a morte para ganhar a coroa da vida eterna. Queridos, essa mensagem de salvação precisa ser divulgada amplamente a todo mundo.
Assim como Guilherme Miller fez e todos os seus amigos envolvidos na certeza que Jesus voltaria ao ponto de marcar uma data, com essa mesma motivação eles continuaram e entenderam que o movimento não podia parar. Daí surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia, daí começa a nossa história, daqui chegamos hoje. Somos milhões espalhados pelo mundo. A Igreja Adventista hoje é uma igreja mundial. Temos uma doutrina que defende a palavra de Deus. Temos uma doutrina baseada na Bíblia e buscamos sempre seguir o assim diz o Senhor. E estamos dispostos a corrigir algum erro que nós cometemos durante a história ou algum erro que estamos cometendo. Mas temos plena convicção, como adventistas do sétimo dia, que nós estamos no caminho certo. Estamos seguindo o caminho que nos leva para a vida eterna. E essa não é uma mensagem exclusiva dos adventistas. A salvação não é só nossa, não é só para os adventistas. A salvação é para todo mundo. Assim como a mensagem é para o mundo inteiro, a salvação é para alcançar o mundo todo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você conhece essa mensagem, meu amigo adventista? Você que está me assistindo e é adventista, você sabe dessa mensagem, você sabe dessas verdades. Então seja um proclamador dessa mensagem. Amanhã eu quero falar um pouquinho mais sobre o mensageiro. Mas hoje eu quero deixar claro que a mensagem do mensageiro é pura, santa e verdadeira. Confie, acredite. A Igreja Adventista do Sétimo Dia começou e ela só vai terminar a sua história quando Jesus voltar. Nós vamos cumprir a parte que nos corresponde. Vamos ou não vamos? Sim ou não? Hã? Sim ou não? Eu estou perguntando para você. Vai cumprir ou não vai? Ah, ok. Que bom que você vai cumprir. Então vamos fechar isso, vamos formalizar esse nosso desafio agora, esse nosso compromisso com Deus, através da oração. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, porque o Senhor confia a mim a alegria de pregar o Evangelho. Confia a essa pessoa que está do outro lado da telinha, que está firmando esse compromisso contigo. Quem somos nós, Senhor, para fazer isso? Esse Evangelho puro, santo e verdadeiro. Mas é esse Evangelho puro, santo e verdadeiro que precisa me salvar essa pessoa que está me assistindo agora nesse momento, para que assim então, através desse movimento de salvação que foi provocado em mim, agora eu possa salvar outras pessoas. Me use, Deus, para continuar pregando essa verdade, essa mensagem que precisa ser uma mensagem mundial. Use, ó Deus, essa pessoa que está do outro lado da telinha, para que ela seja um mensageiro de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus por isso. A leitura é riquíssima. Olha, não se esqueça, use os métodos de Cristo para pregar este Evangelho eterno. Como é que Jesus fazia? Ele se aproximava das pessoas, ele estava com as pessoas, ele andava com as pessoas. Era uma pessoa humilde de coração, que tinha no seu desejo, em cada fala, em cada passo, em cada movimento, a intenção de salvar o perdido. Faça isso você também. Seja um agente da esperança, um proclamador da mensagem eterna. Deus te abençoe. E não se esqueça, busque em primeiro lugar o reino de Deus, é a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Que Deus te abençoe. Até amanhã.